Eu sei que você tem um tempo apertado e tal, daqui a pouco você vai estar ao vivo, mas tem uma coisa aqui que muita gente pediu pra eu perguntar na minha live maior hoje. Eu até falei que em tom de brincadeira que eu ia perguntar e tal, que é o seguinte. O Ryan Santos comprou o Redcast? Você é um CLT? Você é um CLT agora? Você trabalha pra ele? Não, eu sou... Na verdade, eu sou sócio do Ryan. Como todo mundo já sabe, nós somos sócios. O Ryan comprou a parte do Miguel, então ele comprou o Redcast. Ele comprou. Não, sim. Ele tem parte lá dentro. E aí, a história toda do vídeo que o Ryan falou... Eu vou chutar que tá, digamos assim... Se eu fosse contar, eu contaria 70% daquele jeito lá mesmo. Então... O que mudaria, por exemplo? Porque o sócio novo, por exemplo, quem negociou, quem fez a ponte e tudo mais, fui eu. Eu tenho que colocar meu nome na reta também, né? Porra. Sou um cara de negócios agora. Entendeu? E sim, a gente então, fechou... só pra eu entender, ele comprou a parte do... Ele comprou a parte do Miguel, e aí era 50 mil, foi por esse valor mesmo. Certo. No meu caso, aí agora, depois de todo o projeto... Achei pouco, hein? É pouco. Claro Achei que foi pouco. Claro que foi pouco. Hoje, sim, chegou um sócio novo lá no grupo e agora ele aportou R$1 milhão, isso é verdade. Essa eu não sabia. Mas é esse o vídeo dele. Não, eu não sabia nem por que ele tava... não assistiu o vídeo. Eu não assisti o vídeo. Então eu tô perguntando só porque os outros falaram. É isso aí, tá filho. de touca, mano. Tô de touca total. Explica resumidamente aí, vai, em 2 minutos aí, pro meu pai só. Sim, foi... Assim, ó, eu vou falar como alguém fã do Redcast, que isso eu nunca escondi de você, e pra poucas pessoas eu digo isso. Eu vi uma subida monstra, não só porque você foi pra Paulista e tal, mas eu vi uma subida de qualidade do podcast. Foi quando a gente conversou, você falou, não, eu tô de sócio com o Ryan e tal, não sei o quê, o Ryan proporcionou isso aqui e tal, que é quando você sai daquele negócio de alugar estúdio pra ter o estúdio do Júnior ali, entendeu? Foi do caralho. Até naquele mês em que você falou assim pra mim, negão, esse mês eu vou trabalhar, vou fazer 30 podcasts. Eu falei, sério? Você falou, sério. Eu quero todo mundo ali, minha cara, todo mundo vendo minha... Foi exaustante, lógico, pra você. Mas e aí, como... Teve uma subida do caralho, tá ligado? É inegável isso. Entendeu? Mas eu queria que você falasse mais e até como chegou nesse 1 milhão. Então, foi o seguinte, tudo começa quando o Ryan compra o Redcast, a gente começa a ter umas conversas. Compra o Redcast? Não, vamos deixar claro aqui. Ele compra a parte do Miguel. Isso. Ou seja, ele vira seu sócio. Meu sócio, exatamente. Certo. Aí a gente começa a falar, tipo, o que precisa fazer pra um podcast bombar. Aí a primeira coisa que eu falo, tem que ter estúdio próprio. Aí pra isso a gente precisou alugar uma sala. Tipo, por exemplo, a sala, a gente visitou algumas, não deu certo. Eu fiquei escolhendo salas aqui enquanto ele tava fora. Eu que ia visitar, eu que ia fazer tudo e tudo mais. Achei uma sala lá no Winston Churchill. Aí essa sala precisava reformar. O que a gente fez? A gente combinou o seguinte. Eu botei o dinheiro da reforma, entendeu? Só aquela parede custou R$12 mil. Tirei do meu bolso, da minha parte. Botei dinheiro na reforma. Aí depois tinha que pintar, tinha que colocar as luzes do LED atrás, entendeu? Tinha que fazer a parada acontecer, que tipo, tinha que ligar tudo de novo. Parte elétrica, tinha que... Equipamento. O painel, como dividiu levantamos uma parede, dividiu o negócio, teve que colocar um painel novo. Teve que... água, por exemplo, esses negócios. Tinha que, enfim, colocar alguém pra... Quando eu fui, ainda tinha uns resquícios ainda da reforma. Quando eu fui a primeira vez lá. Tinha, tipo assim, tem uma hora que o banheiro não tá funcionando ainda, entendeu? Por causa desse negócio. Tudo isso daí. Isso daí foi bancando mesmo. O Ryan entrou com os equipamentos, entrou com ele trouxe um cara que trabalhava lá no grupo Kobe, que era o Pedro, pra trabalhar com a gente lá, pra ajudar. Tipo, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o cara vinha, tipo, 2 vezes por semana. Puta equipamento, diga-se de passagem. Quando eu entrei, falei, caralho. Ele bancou o calção, né, que a gente pagou. A gente pagou, porque eu falei, mano, eu vou pagar isso aqui, você vai pagar isso aqui. Beleza? Aí a gente botou dinheiro lá e foi. O que aconteceu? Eu falei, mano, eu vou entrevistar todo mundo que eu puder. Que tipo foi assim, aqueles 30 dias. Fulano, vai ser fulano. Sabe aquela galera que, tipo, às vezes manda uma mensagem lá no Redcast? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ir em programas, tipo, fui no programa do Elenco B do Pânico, que era na Pompeia. Aí eu fui lá e conheci o Christian Pior, o Evandro Santo. Aí eu falei pro Evandro, vamos lá no Redcast, não sei o quê. Comecei a fazer isso, entendeu? Aí eu chamei um monte de gente e outras pessoas que eu já tava pra chamar, aproveitei. Agora eu tenho qualquer horário pra gravar, não tem mais um dia fixo. Tarde, que é o noite, é o grande problema de alugar. Você tava. E aí, quando não tinha o podcast, eu fazia live. Sozinho. Saía da minha casa, que eu ainda morava em Guarulhos. Que é o que eu falava que era muito Foi bom, a época velho. que a gente conversou, que você falou, negão, como é que é pra alugar aí e tal, não sei o quê. Que teve um dia que a gente conversou sobre isso daí, que você até pensou em ficar aqui pelo Cambuci e tal.
Não, isso daí... Ah, não, você tinha visto um apartamento aqui, não foi? Que você me perguntou mas se daí era... era dezembro. Já era dezembro. Ah, tá. Isso que eu tô falando é junho já. Ah, entendi. Entendeu? Aí de junho pra julho, cara, a gente foi fazendo, tipo, todos os tipos de teste. Vamos entrevistar tal pessoa, engaja ou não engaja, o que funciona, o que não funciona. Aí eu dei uma abertura depois de junho, julho, eu comecei a falar de temas que estavam acontecendo na... Qualquer pessoa podia chegar lá e falar, fala sobre tal tema, tá acontecendo isso, chama. Você foi o primeiro a ter essa sacada, não foi? Porque depois eu vi vários podcasts imitar isso aí. Cara, eu não sei. De trazer um convidado pra falar de alguma coisa que estava acontecendo. Eu acho que não. Já estavam fazendo Já isso? estavam fazendo. Acho que já estavam fazendo. Mas aí eu tô dizendo que eu fiz bastante isso, entendeu? Não era uma coisa uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias. Não, era bastante. Porque também Aí- já tava saturado você convidar alguém pra ficar falando da história Pra contar da a pessoa. história do cara. Então. Tá saturado. Exato. É. Aí eu comecei a trazer, e aí, por exemplo, a gente teve o Alexandre Correia. Foi uma ideia também. Isso daí foi uma coisa que eu e o Ryan a gente trouxe. Quando a gente trouxe o Alexandre Correia, ele trabalhou com a gente 1 mês e meio. E ele começou a, tipo, ele tava muito hypado. E a gente começou a bater muito nessa tecla do caso do Ana Hickman e tudo mais. Naquela época. Ele lá, fez uma ainda no alugado, né? Depois foi pro normal, não foi? Não, no normal ele já não tava. No normal ele já não tava. Já não tava, mas falando, aquilo ali, tipo, foi uma coisa que a gente entendeu. Pô, ter co-host é bom. Que aí que vai depois chegar no Serjão. Quando o Serjão começou a participar dos episódios, a gente começou, mano, se a gente pagar pra uma pessoa pra tá aqui com a gente e tudo mais, e a gente começar a furar a bolha, será que ajuda? Será que não ajuda no engajamento? E aí acabou de eu fazer a live com o 38 e o Serjão, explodiu de audiência, tá com quase 1 milhão já o negócio. E, mano, o negócio bombou. Você já tinha uma turma pra fazer os cortes ou ainda era você? Cara, Eu lembro que era uma época era você que fazia. sim, Ó a durante treta. o tempo, até hoje eu supervisiono às vezes quando dá, porque agora não dá pra responder. É. Mas às vezes assim, tipo, eu sempre dou uma olhada um dia depois. Quando você vacila, às vezes é eu que te dou um salve ainda. Um dia eu depois eu falo, tô sempre olhando pra ver se o cara não fez uma merda, né? Eu falo que às vezes tem essa comunicação entre eu e o Júnior. Mas que... os caras da edição, agora não tem mais como. Mas antes eu fazia mesmo, fazia os cortes, fazia a thumb. Eu e minha esposa, né? A Jéssica fazia mais as thumbs, eu fazia os cortes. Então a gente fazia, tipo, corte de manhã, saía de Guarulhos e ia gravar. Final de semana, a mesma coisa. E aí, com essa constância, essa consistência, fez o Redcast ir crescendo. Quando o Redcast já tava pra bater, tipo, 170 mil, veio a live com o 38, que foi as 3 lives. Uma live com o Cogos, aí a live com o Sacani e depois Sim. a live com o Hindenburg. Entendeu? Que foi, tipo... Aí explodiu mesmo o negócio. Aí eu falei, cara, tem um negócio aqui que a gente pode fazer, independente do horário, independente do tema. Tipo assim, não precisa ser um tema nichado. A gente pode falar sobre diversos assuntos, porque viralizou muito. Aí eu falei, mano, vou apostar ainda mais. A gente eu já tinha, junto com você, né, feito uns negócios, tipo, do nicho político. Sim. Que eu já tinha visto que engaja. Aí eu falei, conteúdo de ciência engaja. Conteúdo de política engaja. Conteúdo sobre coisas que estão acontecendo no momento, né? Os debates debate. mais assistidos é os seus. Os E é debates isso. mais Aí, assistidos. talvez não os mais assistidos, mas os que mais viralizam, assim, de É. fora da bolha. Isso, quando eu falo, eu quero dizer isso. Viraliza fora da bolha. Viraliza fora da bolha. É. E aí eu vi que o Redcast, as pessoas elas estão começando a entender a proposta. A proposta é ser um lugar onde as bolhas se encontram. Entendeu? Aí eu comecei a trazer... Mano, comecei a trazer um monte de gente pra debater com os caras do MBL. Aí, às vezes, tiro os caras do MBL, põe um Pavanato. Aí tira o Pavanato, põe um Adrilles, entendeu? Mas aí você vai chamando. Aí vem feminista, vem professora, vem militante do PSTU, vem gente do meio E ambiente. eles estão aceitando de boa. Isso. Aí a galera da direita começou a crescer também. Tipo assim, pô, tem um canal aqui, tem um negócio da hora. Aí a hora eles mandam mensagem, tipo, querendo vir também. Foi assim, por exemplo, que a gente fez Você me mandou o contato do Ricardo Salles. Foi. Quando ele olhou, pô, a Redcast. Você viu, pô, o cara é um deputado. A mesma coisa o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele, mano, chamamos ele, ó, rapidinho ele veio. Entendeu? E assim vai. Acho que tirando os 3, né, maiores são Inteligência, Podpah e Flow, eu acho que você tá ali entre, mano... Não, que ali Não tô são falando caras em que no- já estão Os consolidados, já fizeram a história deles. O seu foguete tá subindo legal, Isso. velho. Mas eu não tô falando em números de inscrição, tô falando em números de visualização. Visualização também acho. Visualizações. É. Tem, Eu acho tem, que você tá batendo aí na alguns porta. outros podcasts aí que estão por fora, entendeu? Que correm por fora, mas aí se ele... inscrever em podcast é embaçado, porque você não pode deixar um cara parar de falar pra você falar, gente. Porque até hoje a gente sabe que pro cara se inscrever, você tem que falar. Você tem que falar. E como é que você faz isso no meio do podcast? E aí, Tá ligado? então, e aí todo esse crescimento, aí a gente fez o quê? Eu intensifiquei de setembro pra frente, que foi essa época aí do Sacani com o Tresortão. Eu intensifiquei. Aí eu intensifiquei. Aí eu trouxe Daniel Lopes, aí eu trouxe Richard Rasmussen. Daniel é foda, aí eu velho. trouxe essa Daniel é galera toda. foda.
Mano, o bagulho começou a explodir quando foi dezembro, cara. Aí vamos chegar no 1 milhão. Dezembro, só um canal do Redcast já fez quase 100 mil reais. O outro, chamamos o outro canal que nós tínhamos. Mais patrocínio, aí a gente pegou e fez a equação do budget. Entendeu? A equação do budget não, do PL, né? Do patrimônio líquido. Quanto que o Redcast estava dando de lucro? E quanto que o Redcast ia dar de lucro em um ano? Nessa configuração. Live todos os dias, programação e tudo mais. Não saindo do... Sim, aí a gente puxou tudo isso, fizemos aí... Porra, Ryan, agora tá na hora da gente fazer uma oferta pública. A ideia que eu tenho aqui é mais ou menos fazendo essa conta que você faz. É isso. É mais ou menos aí a gente fez conta. uma conta e a gente falou, ó, talvez tá na hora de fazer uma oferta pública. Pra quê? Pra ter de repente, investidor, pra gente multiplicar tudo isso. Esses valores que a gente tem, etc., a gente pode melhorar. E se a gente cobrar mais no patrocínio, com marcas maiores, se a gente tiver mais programas, com mais views, mais gente cortando, os inscritos vão vir. E assim vai, a bola de neve aumenta. Aí, chegamos no... Teve um episódio que eu e o Ryan a gente falou sobre isso. Quem quiser ser sócio do Redcast pode mandar mensagem. Mandando mensagem pra gente. Um desses caras que mandou, eu já conhecia. Ele já assistiu o canal, já tinha falado comigo. E aí eu falei, porra, por que não? Aí ele falou que tem um know-how nisso, know-how naquilo. E tem a grana também. E a ideia era essa, era o Ryan ser juntamente comigo o sócio e a gente abriu para um terceiro que é um investidor para poder multiplicar o negócio. Aí agora a gente vai ter mais programas, vai ter vai ter conteúdo de final de semana, diversificar também o estúdio. Nossa sala já é grande, talvez a gente possa aproveitar. Já tá na hora de abrir uma outra. Você sabe que tem uma hora que vai ter que abrir a outra. Sim. Porque senão fica o mesmo cenário. E não ficar o mesmo cenário. Sim, pra ter um negócio simultâneo. Entendeu? Não ficar o mesmo cenário. O História e o Balão foi foda, velho. Né? O História e o Balão continuou. Aquilo a gente ficou triste de você não ter continuado, velho. Aquilo magoou. Pra vocês era bom, pra mim é uma treta, dor de cabeça e custo. Caro pra caralho. A gente ficou triste cobra ali. pra ir, velho. Tô ligado. Como tá a coisa do patrocínio pra você? Porque, mano, tem canais que, por exemplo, se você não fecha bonitinho ali com a turma do marketing, que esse é o problema todo. A turma do marketing é o problema. A turma do Se marketing você não canta a mesma música da turma do marketing, você não consegue. Você conseguiu contornar isso daí? Eu consegui por quê? Porque hoje o cara da empresa já entra em contato direto comigo. Ah, é? Mas você não entra como... Porque o que é fácil pra nós é vender. Olha aqui, ó, Growth, por exemplo. Ó, eu não sou contratado da Growth. Eu sou, entre aspas... Eu nem quero. Entendeu? Eu nem quero ganhar a comissão. Eu não sou vendedor. Eu sou o cara da vitrine. Certo. Entendeu? O cara paga pro Luciano Huck quanto por cento pra anunciar? Ou ele paga um valor X pra Globo? Ele paga um valor X. Então, eu sou esse cara. Então, assim, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. A gente tem alguns pacotes aí, tipo, do A até o B, C, D, E. Entendeu? O mínimo hoje que um cara paga no Redcast, um mês é 5 mil. Ele vai pagar. Pra ele fazer um mês lá. Não é um mês. Ah, entendi. É num pacote. Tipo assim, é porque no caso a gente faz, sei lá, 32 episódios hoje no mês. Certo. Entendeu? Desses 32 episódios, eu não vou colocar o cara em todos. Mas uma dessas cotas que ele vai fechar, e ele tem que fechar por 3 meses no mínimo. Ah, tá. Ele vai fechar uma dessas cotas, então não é um mês inteiro que ele vai ser divulgado. Serão alguns episódios dentro do mês, e aí o mínimo é 5 mil. Só pra começar a brincadeira. Exatamente. Nossa, um patrocínio Isso, massa, ó, então. parece muito, mas não é, sabia? Não é. Não é. Divide isso em 10 episódios, é 500 conto. Dependendo do nicho, mano, tem gente que faz isso daí, tipo, no story. É. Tigrinho, então, mano. Nossa. Mano, assim, a gente já conhece. Proporcional, mano. A gente já conhece gente de bastidor e a gente sabe de quanto os caras ganham. Tem nego aí que um podcast é um episódio que às vezes você fala assim: ah, ninguém viu esse cara. Tá ligado? Ninguém quis saber desse cara. Mano, aquele episódio ali foi 80 pau, 100 mil. Um episódio, tá ligado? Não, é isso mesmo. A gente ainda tá, tipo, abaixo ali do que os outros podcasts cobram. Mas, assim, obviamente, a gente vai buscar. Exatamente. Então, eu falei pro pessoal, mano, a gente é tipo... Já assistiu Piratas do Vale do Silício? Já. Então, a mesma fita. Tem os caras lá, tem a IBM, entendeu? Tem a Xerox com a estrutura todas deles. E tem a gente. A gente é os caras que tá chegando. É a Apple e o Windows, da Microsoft. No sentido de que, mano, a gente tá chegando lá no... É do caralho ter esse negócio. A gente tá no mesmo mar, entendeu? E o nosso barco tá indo. Eu lembro como se fosse hoje, mano, a primeira vez que eu fui no Redcast. Ainda foi naquele outro estúdio que vocês alugavam ainda, que eu... Terminou, né, o podcast e tal.
eu lembro que eu falei pro Júnior. Falei assim, caraca, Júnior. Até comentamos isso, né? Antes de começar. Eu falei, Júnior, é do caralho aqui, velho. Do caralho foi a nossa conversa. Do caralho foi o... E tipo assim, mano, a gente quase não falou de Red Pill. Tipo assim, você não pensa em fazer uns conteúdos com uma galera diferente? Porque naquela época você trazia muita gente ligada. Eu fui tipo um ponto diferente. Ele foi numa época que você tava um pouco diversificando. Começando a diversificar. A gente praticamente nem falou sobre... Eu acho que você foi um dos primeiros convidados depois que a gente mudou do antigo estúdio ainda. Porque a gente teve um outro estúdio. Antes desse. Com outro sócio, etc. Eu já tive... Eu fui naquele que era umas ruas pra baixo da Paulista. Então, uma parte de rua pra foi baixo justamente ali. porque esse sócio, ele era dono do estúdio que a gente usava. Ele saiu. Isso eu queria até deixar recado pra galera aí, ó. Meu... às vezes acontece alguma coisa assim que, tipo, te desestabiliza, um plano que dá errado, algo que tá próximo de acabar. O Redcast esteve próximo de acabar várias vezes, cara. Sério? Várias vezes. Eu posso listar ali pelo menos umas 3 vezes assim que ele quase acabou. E, mano, dos meses que a gente trabalhou, ele não tirou R$1. Só botou dinheiro. Uhum. Das vezes que eu peguei, eu tomei 34 pontos, eu acho, de multa por rodar no rodízio. Que eu não sabia. Entendeu? Que eu tinha que sair de casa e ir eu fazia os vídeos no meu canal, fazia as paradas no meu canal, atendia uma consultoria aqui e ali pra entrar uma grana e ia pro Redcast. Quando eu ia pro Redcast, o podcast, quando começou a ser de quarta-feira, eu comecei a tomar todas as multas de quarta-feira. Nossa, que merda, velho. Só veio chegar, tipo, 3, 4 meses depois. Entendeu? Aí eu, mano... Você tava em Guarulhos, né? Guarulhos não tem... Não, Guarulhos não tinha. Não tinha Mas rodízio. aonde eu ia, tinha. E eu não sabia. Eu pensava que era mais perto do centro. O centro expandido, na Moca, já tinha. Já tinha. Aí eu comecei a tomar um monte de multa. O primeiro estúdio que a gente ficou bastante tempo mesmo ali foi na Moca. Foi quase 1 ano. Aí eu falei, porra, e agora? Como é que eu vou fazer? Dá pra mudar de dia? Não, não dá. Aí não sei o quê. Porra, a primeira opção era abandonar. O negócio não tava nem dando dinheiro. Eu só me fudendo. O que aconteceu? Eu peguei e comecei a sair, tipo, 3 horas de casa pra poder estar antes das 5, porque demorava 1h40 e tudo mais. Eu tinha que estar antes das 5 estacionado dentro do lugar pra não poder mexer o carro. Se eu mexesse o carro, tinha uma porra de um radar bem no começo da esquina que eu virava pra entrar, entendeu? Na rua. Aí foi isso. Eu, tipo assim, eu tomei primeira vez que eu peguei e falei, putz, mano, já tô no prejuízo aqui. Não tá compensando. Se eu fizesse só vídeos no meu canal, fizesse essas coisas só no meu canal, live no meu canal, eu tava ganhando bem mais. Mas continuei. Aí continuei com a parada do Redcast fazendo o programa. Aí o Redcast, no começo, deu muito certo. Tipo, viralizou pra caramba, engajava pra caramba. Aí daqui a pouco o negócio começou a ter problema com monetização, teve troca de equipes, teve um cara... Vídeo que é amarela. Exato. O negócio que é amarela. A gente pensou que de repente chegaria um patrocínio, nunca chegou. Esse patrocínio nunca chegou. O primeiro patrocínio que a gente teve foi um cara que a gente até... Foi a primeira briga do Redcast, foi essa. Ryan tava sentado e ele perguntou pra mim, ao vivo lá, perguntou pra mim e pro Miguel, quanto que a gente cobraria pra botar o logo da Kobe aqui, que é aquele corte que todo mundo fala até hoje. Aí eu falei, R$5.000. Lá atrás. Meu sócio veio brigar comigo. Falou que tava barato, que eu não devia ter respondido, que eu devia ter falado pra pensar. Só que o que eu já tinha pensado lá na frente. Que eu falei, o Ryan é rico. Se eu falar que é 5 mil e ele disser que não, o pessoal vai zoar ele. Certo? Exatamente. Se ele falar que vai fazer o negócio e não botar o dinheiro, ele tá descumprindo a palavra dele. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Se o pessoal não vê o negócio funcionando, e o Ryan, e a Kobe, não sei o quê. E os seus 5 mil que você pediu pro Ryan é 200 conto. Então, mas sim, era um podcast, tava começando, a gente não tinha patrocínio nenhum, arranquei R$5.000 e o cara veio brigar comigo. Foi a primeira discussão que a gente teve. E aí tem esse negócio, tipo assim, o que fez pra mim realmente o Redcast crescer é a visão de dono. Mano, eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Tipo uma questão assim, uma empresa, entendeu? Então, quando a gente começou a ter essa visão de dono mesmo assim, de função, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Não é uma zoeira, não é uma brincadeira. Aí o negócio começou a crescer. E cada vez mais eu tenho trazido essa responsabilidade pra mim. Né? Depois que o Miguel saiu, o Ryan, ele nem fica aqui no Brasil. Quem que toca o negócio? Eu. Quem que vai ver a agenda? Eu. Até dezembro do ano passado eu fazia agenda. Toda semana eu fazia agenda. Fazia 7, 8 episódios toda semana. Eu que convidava, eu que marcava, eu que trazia a pessoa. Eu que fazia... você sabe a minha raiva que eu tenho disso. É um trampo do caralho. É um trampo do caralho, velho. O que me fez desistir de podcast foi a agenda. A agenda. A agenda faz você desistir, mano. A agenda é foda, velho. A agenda é foda. Então, todas essas coisas assim que vai dar na história do Redcast que eu falei pra vocês, mano, não desista. Porque, tipo, o cara botou 1 milhão por uma porcentagem mínima do negócio.
Cara, o negócio começou a dar dinheiro e explodir de visualização. Mas em todo esse contexto que eu falei, do lado de você, mano, não desistir, de você ser persistente, consistente, de você não falhar, da audiência saber que você pode estar online lá tal dia e ele vai abrir o YouTube, ele vai assistir você. Então tudo isso conta, entendeu? Então essa é a trajetória do Redcast que a gente quer ampliar. Hoje isso daí a gente já conquistou. O que é mais? Putz, agora vamos pros 200, vamos pros 300 mil por mês, vamos pros 400. É isso que a gente quer. Da hora. É E isso, o mano. Redcast, pra mim, mano, é um dos mais legais, de verdade. Eu falo pro meu pai mano. direto. Fala, mano, o Isaac tem a mãe de trazer a pessoa certa pra falar do assunto que tá bombando, velho. John Neto, né? É. Mano, desgraçado, ele tá com um time fudido, velho. Porque quando estourou que a time treta do da caralho, vai tomar Juliana, no cu, há 2 mano. semanas atrás, no outro dia a gente já tinha um advogado pra falar. Exato, Foi eu tô falando, ele tá com Durso. esse time. Isso é foda, Ele velho. tá com esse time, Isso é velho. foda, isso é foda, velho. Aí, cara, e assim, o que eu acho também é que as pessoas estão sabendo quem é quem, entendeu? Tipo, você não vai ver o Flow, por exemplo, fazer um episódio sobre isso. Não. É. Por exemplo, Daniel Alves, que é um caso mais midiático ainda, que é internacional. Quem que foi que falou? Porra, deixa que eu falo. Entendeu? Os caras do Podpah não vai falar. Eu acho que a galera tá cansada Você já levou a advogada dele? Ela vai quarta-feira da semana que vem. Aí, ó. E eu acho que a galera tá meio cansada também daquele meio frufruzinho, meio televisão, sabe? A galera quer ver o preto no Porque branco, esse, mano. o cara tá ganhando um patrocínio da porra. É. Esse não tem mais o compromisso com o pessoal, por causa que o Mas, patrocínio... Só que é o seguinte, acima de tudo, os caras do patrocínio, eles têm uma parte da questão da ideologia, mas acima Sim. de tudo é do dinheiro, Do dinheiro. entendeu? Já teve várias vezes que a gente deu mais view que o Flow. Ao vivo, episódio completo, várias e várias vezes. Inclusive tem até uns caras que postaram uma vez lá no Twitter, viralizou pra caramba lá, tipo, a audiência e tal. Mas não tem problema, entendeu? Se a gente continuar engajando, trazendo público e crescendo, uma hora eles vão olhar pra gente também. Porque eles vão olhar, mano, a gente tá perdendo dinheiro e os caras não perdem dinheiro, negão. Eu acho essa sua ideia de fazer outros programas do caralho. Entendeu? É que nem agora que entrou uma grana, né? Era bom pôr outro estúdio pra não ter sempre a Então, mesma mas cara. aí a gente vai fazer um negócio contratado. Vou contratar os caras, tipo CLT mesmo, assim, ó. É. Você vai ganhar tanto pra fazer isso, pra comentar, pra narrar e pra operar live, entendeu? É uma outra pegada. A pegada de sócio mesmo assim, não tem mais chance de ter. Agora, como eu falei, a gente olha o negócio como uma empresa, entendeu? Sim. Leu Cara, o super, do caralho. Deixa eu ler os superchats aqui. Mais uma vez aí, muito obrigado aí quem mandou superchat, fortalecendo muito o nosso trampo aqui. Ó, eu tô Certo. saindo, que horas são? 7 e 10. 7h10. Tô saindo daqui, vou direto lá pra Paulista. Daqui a pouco tem Redcast, a gente vai fazer episódio. Quem é hoje? Hoje é Daniel Miorim e Aldo Rebelo. Porra! Miorinha, gente fina pra caralho, velho. Apelidado Miorinha fiz com ele segunda-feira. Apelidado carinhosamente aqui no canal de Mionir. É, a gente chama de Mionir. Martelo do Thor, velho. Ô, como é que ele caminha nessa cadeira, velho? Não, eu fiz lá no Três Irmãos. Não, assim, o Ah, você foi com ele lá? Enguiléu coube aí, pô. Foi. Porra, o Miorim é O Enguilhau também. O Enguilhau ficou tipo, ô, caralho, mano. Mas o Miorim é Calma, mais, pelo amor né? de Deus, tô brincando. Acaba. Você tinha que Calma ver o aí, Enguiléu tira- no kart, ele e meu pai. Meu pai parecia o Donkey Kong, velho. Pior que é, mano. Mano, o kart pequenininho pros caras. Não posso nem ficar Parecia uns puto, moleques que queriam brincar de carrinho de rolemã, velho. Mario Kart, né? Mario Kart, Os é. caras aqui em cima, assim. Mano, o Enguiléu gordão assim no kart. Tanto é que o Enguiléu nem conseguiu usar a balaclava. Ele falou, não, tira, senão eu vou morrer sufocado. Mano, foi engraçado demais, velho. Caralho, lê os superchats aí, Jamal. Mas que sabe eu- que, por exemplo, esse papo nosso que a gente tá tendo aqui, que é Eu um não tô papo, conseguindo que é um papo entrar da no hora, um papo link aqui, tranquilo. Mano, vocês não são um pessoal de treta, eu não sou um cara de treta. É, Lógico, Entendeu? mano. Eu não sou. Pra quê? Exato. não compensa, mano. Não compensa, Não compensa, velho.